Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, um vídeo nosso que amigo Stein, na verdade. The Boys é uma adaptação horrível até demais. Hoje já vamos escrever no canal dele, eu não quero enrolar muito, vamos direto pro vídeo. Vamos reagir à terrível adaptação de The Boys, que tá tornando bastante comentada ultimamente. Estamos na última temporada de The Boys. Eu já quero falar que eu vou ficar pausando um pouco durante o vídeo, então não se incomode com isso. E também que eu quero que você pegue um lanchinho, coisa leve para engordar, senta essa bunda na cadeira e vamos pro vídeo. Não é segredo pra ninguém que The Boys é uma puta série, uma das séries mais amadas dos últimos anos, já que chegou desconstruindo absolutamente tudo que a gente pensava sobre heróis, e apresentou ao mundo algo inédito, um universo que os heróis não salvam um dia, mas sim, fazem o completo oposto. Mas como uma série que teve um começo tão inovador, teve uma decadência. É um fato que The Boys é uma ruptura do que a gente viu do conceito de herói. Principalmente na época que ele lançou, 2019, quando, os filmes de herói estavam bombando. Tinha acabado de lançar Vingadores, o último filme dos Vingadores. Então todo mundo queria saber do gênero de super-herói. Tinha já lançado alguns filmes que deturpavam um pouco isso, como Deadpool. E também já tinha há um tempo os quadrinhos do Invencível, que logo depois também veio a ganhar uma série animada na própria Amazon. Mas The Boys ainda se tornou algo muito inovador, pelo que ele trouxe. Decadência feia pra caralho. Já te adianto, não tem nada a ver com Steven Spielberg. E não tem nada a ver mesmo com ele. Tá tudo relacionado às HQs. Eu sou o Street e hoje nesse vídeo você vai entender por que a série The Boys teve essa queda mais feia do que bater na mãe. E como ela acabou destruindo as HQs. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Quando foi anunciado que The Boys teria uma série feita pela Amazon, todo mundo ficou: ih caralho, será que eles vão meter esse louco mesmo? Tanto pelo lado das pessoas que achavam que os absurdos da HQ iam ser inflamáveis demais, quanto pelo lado dos fãs, que tinham medo que a Amazon poderia estragar a série que eles tanto amavam. E eu não sei se você sabe que antes de The Boys ser uma série, ele era na verdade pra ser filme, mas o projeto tinha tanto absurdo que ele acabou caindo no completo vazio do esquecimento de Hollywood, porque era um risco tremendo acabar apostando em The Boys, já que todo o público de super-heróis estava fascinado pelaquela magia pirilim-pim-pim da Marvel, já que no ano do lançamento da série simplesmente tinham emplacado não o melhor, mas o maior filme da Marvel, o Vingadores Ultimato. E cara, que absurdo de filme! E àquela altura, a única produção de herói com tanta baixaria eram os filmes do Deadpool. E falando aqui entre a gente também não pode esquecer aquele filme maravilhoso do... Esse filme também é cinema, tá? O Libélula, um dos melhores filmes de super-heróis. Se eu pudesse, algum dia, eu, sei lá, faria não sei se no próprio YouTube daria certo, ou se eu poderia fazer outra plataforma reagindo a esse filme, cara, assistindo com vocês o filme do Libélula. Porque esse filme é cinema puro, tá? Libélula. Meu cachimbo de crack quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E mesmo o filme do mercenário Tagarela, tendo vários absurdos como matar o Hitler bebê, não chegava nem aos pés do nível de The Boys. Mas era tarde demais já pra não arriscar em lançar a série, já que a temporada estava encomendada pela Amazon desde fodendo 2017. E se não fosse por dois caras que não tem medo de pisar fundo no absurdo, a série nunca ia ter saído do papel. O Eric Kripke e o Seth Rogen botaram um pau na mesa e mandaram medir. E baita peça, meus amigos. Puta pancada. E deu no que deu, The Boys foi um sucesso absurdo, com críticas pesadas na sociedade atual, adaptando lindamente as HQs para os tempos atuais, e sem perder aquela essência da violência e bizarrice que a HQ tinha, que ó... É um fato, The Boys adapta muito bem a agressividade que são as HQs. As HQs de The Boys, puta que pariu, é pesado pra cacete, tá? Você tem estômago leve, já ficou... enojado com The Boys, meu amigo, nem encoste nas HQ, tá? É ultra pesado, tá? Escatológico. Ainda mais porque The Boys, uma coisa dos pontos fracos da série, é que o único time super-herói é o 7 lá da Vault. Nas HQ são vários grupos, então tem arcos que é só um grupo herói específico, que é uma sátira de outro grupo, da DC ou da Marvel. Que beleza.
O Seth Rogen foi muito importante pra tudo isso. Se não fosse ele na produção, eu tenho certeza que eles não teriam coragem de colocar tudo que esse cara colocou na série. Afinal, o cara é conhecido por ser um gênio da comédia, que não tinha medo de colocar nos seus filmes o que Hollywood já não aprovava tanto. Era muito foda você ver os The Boys dando um jeito de manipular cada super. E era muito satisfatório ainda mais ver cada super indo de Vasco, já que a gente via cada coisa horrível que eles faziam. Dava pra perceber muito claro as motivações dos personagens, seja a jornada de vingança do Billy Bruto pelo que o Pátria fez com a esposa dele, ou pelo Hugh, que viu sua namorada sendo morta por um super. E realmente, a gangue não tava pra brincadeira. Os heróis eram sujos e a única resistência contra eles eram os garotos. Até conforme que as temporadas foram passando, a série ela acabou decaindo e se afastando muito do que o conceito das HQs queriam. Mas ao invés de adaptar mais coisas das HQs, os roteiristas preferiam limpar a bunda e fazer algo mais pé no chão, que era seguir a história principal já estabelecida até aquele momento na série. Mas acredite, O que foi uma merda, tá? A partir da terceira temporada, a quarta temporada é um lixo. A quinta temporada agora, porra, puta que pariu, maluco. Outra temporada merda. Também tá uma merda. Tá melhor que a quarta. A quarta, eles se superaram em quesito de fazer merda com a série. Porque puta que pariu, a quarta temporada é muito ruim. A quinta, eles deram uma melhorada assim, eles aprenderam um pouco com os erros, mas... triste, né? The Boys, ele tinha um potencial muito grande. O problema era os criadores. O cara que tava no comando, o Eric Crick, que resolveu ir para outro caminho totalmente diferente dos quadrinhos. O que, a gente viu no que deu. isso afetou muito a obra. Tem materiais essenciais das histórias na HQ que nem foram citados na série. Uma das maiores diferenças do material original para adaptação é o quão limitado é a presença de supers naquela sociedade, já que na série a gente praticamente só vê o Seth, que é a equipe principal, e outras equipes são meramente citadas, ou alguns heróis que aparecem ali e aqui uma vez ou outra. E na moral, mano, que merda. Sendo que na HQ, a cada esquina tu via provavelmente um super fazendo merda. E tem muito mais equipes supers nas comics do que na própria série, com paródias como a Equipe Fantástico, que são cópias idênticas do Quarteto Fantástico, só que muito mais tarado, e a principal, os G-Men, a paródia de X-Men, que são as peças fundamentais das HQ. E só pra deixar por cima, tem um arco inteiro que é só deles, que mostra que o Professor Xavier daquele universo, na verdade, é um explorador sexual de menores com poderes. E ainda bem que não existe nada. Como eu disse, os quadrinhos são muito mais pesados do que a série, tá? Tem cada coisa pior do que essa. Eu não sei se ele vai falar do arco do Hirogasm nas HQs, tá? Porque o arco do Hirogasm, meu amigo, não tem comparação com o episódio lá da série. Nada disso na vida real, se você não entende. Porém, na série, não teve nenhuma citação desses caras. E é claro que algumas coisas da série fez melhor, como o Soldier Boy do Jason Ackles, que na verdade são dois personagens nas HQs. Um deles é uma farsa e não passa de um mijão, e o outro que se deixa ser abusado pelo próprio Pátria, sendo que na série o cara é muito foda, é o Jim. Na verdade, o mijão, que é abusado pelo Capitão Pátria, é o mesmo. Ele confundiu aí. No caso, o que inspirou da série foi o antigo. Tem um... Deixa eu voltar até aqui um pouquinho. Esse aqui, ó, foi o que inspirou da série, que é o antigo Capitão Pátria, não. Soldier Boy, o antigo Soldier Boy. Esse aqui que é o novo, que é o mijão e que o Capitão Pátria come ele durante a série. São dois personagens nas HQs. Um deles é uma farsa e não passa de um mijão, e o outro que se deixa ser abusado pelo próprio Pátria, sendo que na série o cara é muito foda. É o Jim, cara, do Supernatural, não tem como. E ainda é um degustador de senhoras. Me diz aí se esse cara não é pico ou não. Mas aí vem uma das quebras de expectativas que a série mais me decepcionou. Quando tu tem uma série de heróis que lutam, o que você quer ver é poderes enquanto eles lutam. Então na série demora muito tempo pros garotos acabar ganhando poderes. E quando ganham, o bagulho ainda é temporário. O que você fez? Nivelei o jogo. Sendo que nas HQs, desde o começo da história, cada um já tem uma habilidade super-humana. Mas na série acabaram mudando isso pra criar uma tensão a mais com a vulnerabilidade dos garotos. O que eu acho uma péssima escolha. Porque The Boys... É um fato, no início das HQs eles já usam o composto V, eles já tem poderes do início. O que a série não explicou é a origem do Leitinho, porque nas HQs faz sentido o nome dele ser Leitinho e de onde vem os poderes dele. Na série ficou...
Não tem explicação, mais ou menos, porque ele se chama leitinho de mãe. Pois bem. Não se preocupa tanto com eles mesmos, eles se preocupam mais com as pessoas que eles estão querendo proteger. E não faria mal algum eles terem habilidades pelo menos pra trocar porrada sincera com os supers. Mas até então, eu só falei as coisas que são minimamente aceitáveis de serem mudadas em uma adaptação. Mas tem uma coisa que poderia ser adaptada que seria incrível e muito fora da caixa se tivesse na série. Como o Seth sendo responsável pelos acontecimentos históricos. Sim, os Seths estão envolvidos no 11 de setembro junto com o Portioli. E cara, isso ia vilanizar ainda mais eles. Só que a série não teve culhão e nem criatividade pra adaptar algo parecido. Mas cara, imagina se de alguma forma os supers fossem causadores do coronavírus, HIV, Little Boy, Mussolini, peste bubônica, queda na bolsa de 1929, apartheid, cuscuz paulista, Polystation, câncer de próstata, Mao Tse Tung. Olha a cara de vocês, tô brincando. Mas a série acabou perdendo essa oportunidade de ouro, que ia fazer os espectadores da vida real enxergar mais os supers como vilão. Não só, Nova York, igual é na série. Mas até agora eu só falei as coisas que a série removeu ou não fez. Mas acredita em mim, tem coisa que ela adicionou que é muito mais horripilante. Por exemplo, o filho do Pátria, que nas HQs tem uma história curta, porém muito mais sombria e profunda, enquanto nas HQs o filho do Bruto, ele mata a mulher dele na barriga. E aí o Bruto tem que matar ele. Então, não tem o Ryan como personagem na série. Eles decidiram deixar o Ryan como personagem pra fazer uma ligação com o Capitão Pátria. Mas, nas HQs é muito mais pesado o ódio que o Bruto tem pelo Pátria e faz muito mais sentido, porque ele não só perdeu a mulher dele, como o possível filho nas HQs. Na série ele é só um Enzo do caralho, criado à base de Neston e Leitinho, que mesmo sabendo tudo que o pai dele fez, inclusive com a própria mãe, ele ainda deu brecha pro Pátria entrar na vida dele. E nada me faz esquecer daquele traje horroroso do Ryan. Mas na HQ o bagulho é muito mais diferenciado. O Pátria, entre aspas, ele estuda a esposa do Billy Bruto, só que o Billy nunca soube disso, até o dia que o bebê rasga ela no meio, matando ela brutalmente. Diferente na série que ela fica viva. E o bebê era um super bizarro que voava, soltava raio laser pelos olhos. A única solução do Bruto foi acabar com aquele monstro que parece o Scooby-Doo antes que ele acabasse morrendo pra aquilo. E isso é chocante e agrega muito mais pra motivação de vingança dele. E mostra o quão ruim o Pátria pode ser nas HQs, comparado com o da série. Já que na série ele é meio imaturo, impulsivo, parece um bebezão quando tá assado. Faz com que as pessoas se humilhem na frente dele, enquanto nas comics, meu amigo, tem estômago pra ouvir isso. O Homelander, entre aspas, faz muitas coisas perturbadoras. Uma delas é devorar um bebê. E ele praticamente é um idiota funcional, porque o da série ainda pensa, mas o das HQs é realmente um maníaco sem cérebro, programado pra fazer merda. Ele é só um burro, cara. Quê? Só que uma das coisas que mais me irritou na decadência de The Boys é que eles focam muito em política, chegando ao ponto de que a série só se... Mano, isso é um câncer pra série. Puta que pariu. O Eric Kirk, eu não sei o que ele tem. Que ele tem um ódio muito grande pelos republicanos, que ele decidiu transformar o Capitão Pátria no Trump. Ele decidiu botar política no meio, tratar o Capitão Pátria como se fosse um fascista de merda, caralho a quatro. Cara, a gente não tá nem aí. A série começou já com o Capitão Pátria sendo um cuzão, mas ele não tinha nada a ver com política. Ele era um canalha por ele próprio. E ele tinha seus limites. Na própria segunda temporada, quando a Tempesta afirma pra ele que ela é nazista, ele não fica feliz com isso. Ele fica incomodado, dá pra ver na série, na cena lá. Ele só fica do lado dela porque ele tava comendo ela. Mas tirando isso, é totalmente ilógico o que o cara fez, cara. Pô, ele tinha a faca e o queijo na mão perfeitamente pra criar uma série muito boa e ele decidiu meter política no meio. Ainda vez outras séries dele, Gen V e outras coisas também, cheio de merda. É foda te falar. Resumia isso, um confronto político idealizado, fazendo crítica sobre a vida real. Se eu quisesse ver política, eu tava na porra do Twitter. E vai tomar no cu, Tirulipa, eu não vou votar em você. E o que eu quero é ver o Pátria fazendo merda e o Bruto arrancando o couro dele. E na série, eles se apegaram muito a só um lado político, enquanto nas HQs, a pauta é muito mais focada pra criticar os dois lados e também a indústria como um todo, até mesmo o poder militar dos Estados Unidos entrou no meio de tudo isso. Mas isso nunca se tornou uma pauta principal das HQs que demorou tanto tempo pra ser resolvida. Só que na série, a quarta temporada só se limita a isso, e tem diversos personagens que a série
série deixou de lado ou simplesmente não quis adaptar. Alguns recorrentes que faziam diferença na história, como o Salsicha do Amor, que sempre ajudou os garotos nas HQs, mas que na série ele virou uma piada na terrível adaptação do Hero Orgasm, que eu ainda vou falar sobre. Inclusive o Salsicha do Amor, pra quem não sabe, nas HQs ele é meio que um sexto membro dos The Boys, dá pra dizer assim. Ele meio que, tipo, é um membro não oficial do grupo. Que ele é um herói mesmo, ele tem poderes, ele dá pra... E o poder dele também dá pra ver que tem a ver com a benga dele, que é extremamente avantajada. E na série ele foi reduzido a um personagem que só apareceu num episódio, que foi o episódio lá do Hero Orgasm. E ele depois se tornou um vilão lá na quinta temporada. Tanto que tava sendo ele tá espancando um cara ali usando a benga. Tipo, porra, puta sacanagem que eles fizeram com o Salsicha do Amor. Sobre ela, mas também deixando de lado o fundador de The Boys, o Mallory. O cara simplesmente somem com ele da série e depois dos garotos, ele é o personagem mais importante das HQs. Ele tá lá lutando contra os Supers e a Vogue desde a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi o único sobrevivente de um dos maiores desastres que foi provocado pelos Paybacks, quando eles atraíram os soldados do Hitler pro esconderijo dos Estados Unidos. Enquanto na série fizeram uma personagem muito foda-se, só usando o nome dela, a Mallory não tem força de motivação pra nada. Enquanto esse personagem na comic, ele tem um trauma de guerra, e a sede de vingança dele é o que dá origem à história inteira. E agora falando do arco que me motivou a fazer esse vídeo, é o famoso Hero Orgasm. Pra você que não tá ligado, isso não é nada mais, nada menos do que as Guerras Secretas da Marvel, só que no universo do The Boys. E provavelmente o arco mais famoso da comics, que fez essa comic pegar uma grande visualização na internet, e é o crossover que todos os heróis daquele universo se encontram pra salvar o mundo de um ataque alienígena que acontece de X em X vezes no ano, que é pelo menos o que eles dizem pro mundo inteiro, porque na verdade eles estão indo fazer outra coisa, algo mais parecido com as festas do PJ. Todos os heróis se juntam pra fazer uma mega suruba, e era tudo, meu amigo, financiado pela própria Vogue. E quando eles retornavam pra casa, os heróis ainda eram aplaudidos e vangloriados por todo mundo, porque na verdade, na cabeça daquele pessoal, eles tinham salvado o mundo. Na moral, cara, é como se fosse uma noite de crime, só que mais bizarro. Mas no meio disso tudo, acontece muitas coisas bizarras, e os garotos ainda na HQ têm que entrar na festa pra sequestrar um informante. Acontece que o bagulho fica insano, porque o Black Noir simplesmente alicia o Hugh, fazendo um bagulho bizarro com ele. Mano, essa cena do Hugh é muito pesada, cara. Essa cena é tipo... O Black Noir, nos quadrinhos, ele é muito diferente da série. Eu não sei se ele vai falar isso também mais pra frente. Eu vou falar. Quem que não quiser ouvir, pula por um minuto específico do vídeo. Pula mais pra frente do vídeo eu vou falar. Mas o Black Noir, ele é um clone do Capitão Pátria nas HQs. E ele é feito pra deter o Capitão Pátria. Então nesse momento que ele vai lá e alicia o Rio, você pensa, porra, quem é o cuzão que faria isso? Alguém tão babaca, ponto. Você só pensa no Capitão Pátria na hora. Só que, então, aquele pensamento que veio na cabeça, você estava correto, era ele mesmo. Então, é muito bad essa cena, muito paia. E isso torna o personagem dele muito mais cuzão nas HQs. Não posso nem mostrar aqui, cara. E isso é um dos arcos mais tensos de The Boys, porque todos os sets e todas as equipes principais estão naquela festa. E por conta disso, é criado um clima de muita tensão entre os brothers. Com o Butcher e o Hugh lá dentro, o Hero Orgasm durou 6 edições nas HQs. Enquanto na série, ele foi feito em segundo plano, em sequer um episódio, e porra, não teve nenhum dos 7 no meio. O episódio focou muito mais na luta dos garotos contra o Pátria do que no próprio Hero Orgasm. Cara, esse arco tinha tantas possibilidades na série, e isso é o que mais me deixa puto. O quanto a série foi se separando e se acovardando cada vez mais com o passar dos episódios, focando em temas que não agregam em nada na obra, como as alucinações do Butcher, que nem existe nas HQs, e só foram jogadas na série, tipo... Porra, não tem efeito nenhum. As alucinações não mudam em nada pra história. Eles acharam que isso era um plot muito louco, mas na verdade, o que é um plot muito louco é o Black Noir ser a porra de um...
Pera, isso a gente vai falar, só que mais pra frente. Eu só fui esculachando a série até aqui, mas tem alguns pontos que a série fez muito melhor do que nas HQs. O próprio Capitão Pátria é um puta exemplo disso. Na série ele realmente é um personagem, não só uma criatura retardada. E tudo bem, ele é um pouco impossível e idiota, mas ainda assim é uma figura muito amedrontadora, principalmente nas primeiras temporadas. Porque quando ele aparecia, você podia saber que vinha muito sangue junto com ele. Dá pra citar também o A-Train, que foi um dos maiores... Deixa eu parar aqui rapidinho. O Capitão Pátria na série ele é muito mais carismático que nos quadrinhos. Você realmente simpatiza, não é simpatizar, você gosta do personagem. Tipo, diferente do HQ, no HQ ele é um cuzão mesmo, é um cuzão completo, você não tem nenhum carinho por ele. Na série não, eles fizeram um personagem, porra, muito carismático. O A-Train, agora que ele vai falar agora, tem mais diferenças também nos quadrinhos. Exemplos de redenção que eu vi nos últimos anos. O cara era intragável nas primeiras temporadas. Desde que ele veio tentando mudar, ele teve arcos que exploraram racismo, exploraram uma sobrecarga dele, o vício dele em composto V, e principalmente o arco que mostra que ainda era possível ser um herói naquele universo. O A-Train passou de uma pessoa que não se importava com a morte de um pedestre na rua, pra um herói que sacrificaria a vida pra salvar qualquer pessoa. Quando eu te carreguei pro pronto-socorro, tinha um moleque lá, olhando pra mim como se eu fosse um herói. E essa foi a melhor coisa que eu já fiz na FOD. E agora um pequeno alerta de spoiler. O A-Train ele morre justamente porque ele decidiu não cometer o mesmo erro do passado. Quando ele tava fugindo do Capitão Pátria, ele só foi pego porque ele decidiu de último instante desviar de uma mulher só pra salvar a vida de um inocente. Foi provavelmente o único herói daquele universo que tinha um único pingo de bondade no coração. O tom de comédia da série também é muito bem feito. Cara, toda vez que eu lembro daquela cena do Profundo tentando fugir com um golfinho roubado, porra, ele só acaba fazendo merda. Eu racho o bico de tanto E a série teve uma coragem grande em adaptar alguns temas que a Marvel nunca conseguiria. O Soldier Boy, que é uma paródia do Capitão América, é um cara dos anos 40 que acorda no futuro e ele demora meio que pra se adaptar com as coisas. Inclusive tem aquela cena dele encarando um casal gay. Você nunca ia ver o Capitão América fazendo isso, mesmo que fizesse sentido. É um fato. O Capitão América, mesmo ele sendo de uma época muito mais paia, no quesito do romance de duas pessoas do mesmo sexo, ele não tem... ele não tem nada, ele não sente nada, ele não fala nada, ele é isento dessa parte. O que eu sei que o personagem é um herói, não seria bacana ele ter esse tipo de pensamento, mas estou com o pensamento da época. A época realmente era muito escrota isso, e isso era um pensamento comum. E é um fato, com o passar das eras, certos tipos de pensamento se tornaram obsoletos. Hoje em dia, ninguém se importa se você vê dois homens na rua. É um fato. No contexto. Nessas partes dá até pra sentir um pouquinho do dedo do Seth Rogen na obra, mas não tem como falar do elefante na sala. A temida última temporada de The Boys, que pra ser bem sincero, tá tomando um rumo preocupante. Alquímico, segura a tua galera, cara. Eu sou o Super e não faço parte desses lances facis. Ainda não saiu o último episódio, mas parece muito que os caras estão decidindo jogar no seguro e se distanciar muito das HQs, pra fazer um final simples e covarde. Pra tu que não lê as HQs, no final a gente acaba descobrindo que o Pátria não era responsável por tudo aquilo. No entanto que nesse vídeo, enquanto eu ia falar do Pátria das HQs, ou o que ele vinha fazendo, eu falava entre aspas, porque depois é revelado que na verdade o Black Noir é um clone do Homelander, e que o Black Noir fazia a maioria das merdas que acabava caindo por cima do Homelander, justamente devorar estudar do Bruto, e foi uma arma criada para acabar com o Capitão Pátria quando ele saísse do controle. Mas o Pátria ele não dava brecha para acabar meio que dando uma surtada. E aí ele foi manipulado pelo próprio Black Noir a acreditar que ele fez essas merdas, ao ponto do Pátria achar que tava ficando louco por não lembrar o que fez. Então ele decide dar um golpe de estado nos Estados Unidos e aí sim ele se torna um inimigo. Então o Black Noir ele acaba completando a sua missão e matando o Pátria. E é genial porque todas as peças soltas começam a se encaixar na história. A partir do momento que um clone aparece, ele dá mais contexto para as coisas que iam acontecendo, porque desde o início é um fato. Essa revelação do Black Noir ser o Pátria, você não espera em nenhum momento dos quadrinhos. Você ao longo dos quadrinhos nem sabia que quem estava por trás da máscara do Black Noir. Você imaginava que era só um qualquer, era um cara Randall. Pra no final ele ser revelado como Capitão Pátria e ser revelado que era ele que fazia a maioria das merdas, explode a tua cabeça depois de você ler tantas HQs. E no final, acaba que depois de ter uma luta com o verdadeiro Capitão Pátria, o Bruto acaba matando ele, e o vilão final se torna o próprio Bruto.
Porque ele decide eliminar todos os super-heróis. Aí o Huey, que como ele namorava a Luz Estrela, que é uma super-heroína, que tem um compostor V no corpo, além disso, o Bruto também elimina todos os outros boys. O Huey tem que parar o Bruto e eles têm uma luta final que é muito foda, dá um desfecho muito bom. E o final das HQs é muito, muito melhor, mas muito melhor do que o final da série. Mesmo a série não tendo acabado, eu já tenho a pura certeza que o final das HQs é infinitamente melhor do que o final da série. Podem gravar isso aí. Quando a série acabar, podem me chamar de volta e falar: André, você estava certo, o final das HQs é melhor que o da série. O Garth Ennis, o criador da comic, já tinha esse plot na mente, e é puramente genial. 100% do tempo, os garotos e os 7 estavam sendo manipulados por uma única pessoa, o Black Noir. O problema é que na série, eles quiseram distanciar essa ideia por um tempo. Quando tornaram o Black Noir, na verdade, um personagem bem diferente das HQs, isso acabou me assustando, porque o que eles vão fazer pro último episódio? Se vai ter um plot absurdo igual das HQs, ou se vai ser algo totalmente abaixo, como um final family friendly. Porque nas HQs, o vilão mesmo é o Noir. Ele não. Não, não. E quem acaba com ele é o Bruto, que passa a ser o novo antagonista depois disso, porque a vingança do Billy Bruto ainda não acabou. Ele quer destruir todos que têm um composto V no sangue. No entanto, que se você for parar pra pensar o que pode acontecer com o penúltimo episódio da 5ª temporada, eu acho que já começa a dar um friozinho na barriga. Já que o final das HQs é um final corajoso e muito fora da casinha. Mas eu duvido que a série iria trazer algo parecido. Mas se for só mais um final com um teor político, eu acho que a gente já pode enterrar o fim de The Boys junto com Game of Thrones e a merda que meu cachorro largou no quintal ontem. Mas bom, eu acho que é isso. Ele já falou desse episódio 5, esse vídeo já é antes do episódio 7 ser lançado, então provavelmente ele não imaginou que o episódio 7 também fosse uma merda. Teve até uma morte no episódio 7, caso você não tenha visto. Desculpa pelo spoiler, mas pô, você já tá no vídeo há um tempão, um vídeo sobre The Boys. E a diferença das HQs da série. Então, spoiler você imaginou que ia ter no início. Então, o final eu não espero nada. Eu, sinceramente, me decepcionei muito com The Boys daqui pra frente. Eu espero que, sei lá, o Eric Krieg entenda a merda que ele fez e tente consertar alguma coisa no final. Mas é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Vou deixar o link do canal do CTN na descrição. O link do vídeo também dele dá. Vão lá dar um apoio pra ele. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um beijo enorme no seu coração. E tchau!